Olá, tudo bem? Por muitos anos a Igreja Adventista manteve na região amazônica várias lanchas que eram verdadeiros consultórios médicos. Às vezes médicos, uma equipe médica completa, às vezes um grupo de enfermeiros, viajava pelos rios da Amazônia e ia parando nas populações ribeirinhas e atendendo às necessidades das pessoas. Como disse, às vezes com médicos, às vezes com dentistas, muitas vezes somente com enfermeiros, mas sempre fazendo um trabalho de assistência aos necessitados naquela região. Em 1985, aconteceu a seguinte situação. O responsável pela embarcação, o capitão, portanto, era o senhor José Carlos. Ele, acompanhado de sua esposa, que era enfermeira, estavam navegando pelo rio Madeira e tinham um itinerário programado para parar em um determinado ponto a algumas horas de navegação. Acontece que pouco antes de chegar naquele ponto onde deveriam de parar, José Carlos sentiu uma impressão de que não deveria parar e não parou no ponto programado. Avançou e seguiu em frente. Sua esposa olhou para ele quando percebeu que ele não fez a manobra para parar o barco e disse: "O que está acontecendo? O que foi? Por que mudamos a rota?" E ele respondeu o seguinte: "Eu não sei. Não sei porque eu não parei, mas eu senti que deveria continuar navegando." E continuou. Pouco mais de uma hora depois, no mesmo sentido do rio, ele viu que lá à frente havia alguém que na beira da praia do rio fazia sinais e gestos muito fortes. Ele então entendeu que deveria se conduzir, foi até a outra margem do rio e, ficando o mais próximo possível, parou a embarcação. Tratava-se de um homem que, desesperado, pedia socorro para uma situação de saúde que ele não tinha como resolver. Aquele homem disse que por mais de 3 horas ele já estava à margem do rio, esperando que passasse alguém por ali que pudesse ajudá-lo. O caso era de uma situação de complicação pós-parto e sua esposa estava sofrendo na casa onde eles viviam, à margem daquele rio. Por sorte ou por providência, a esposa de José Carlos, que era enfermeira, desceu, foi até a casa e pôde atendê-la. A vida da esposa do seu Mirto foi salva naquele dia. Ninguém entendia o que estava para acontecer, nem tampouco José Carlos, e muito menos sua esposa, e mesmo o homem, que clamava por 3 horas sem saber quem poderia ajudá-lo. O fato é que havia um Deus no céu que percebia a necessidade de cada um deles, sabia como atender, sabia quem colocar e como conduzir. Tem um texto na Bíblia que diz assim, o texto é Romanos, capítulo 11, verso 33. Diz o texto assim: "Ó profundidade de riqueza e de sabedoria, e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos." Claro que aqui você entende que esse texto está falando de Deus, a fonte de toda a sabedoria. Mas a última expressão diz, quão insondáveis são os seus juízos, não se pode sondar, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Essa palavra não é tão comum no nosso dia a dia, na fala do nosso português. Mas o sentido dela, inescrutável o seu caminho, é de que ninguém pode conhecer, compreender claramente quais são os caminhos de Deus. Às vezes, Deus nos conduz por caminhos adversos, contrários ou diferentes da nossa vontade. Esse foi um caso. Deus conduziu José Carlos e sua esposa para que pudessem atender a esposa do seu Mirto. Como resultado daquilo, já há muitos anos atrás, se estabeleceu naquela comunidade uma igreja adventista que funciona até os dias de hoje. E por muitos anos, o seu Mirto foi o líder daquela comunidade. Sabe, não era para que simplesmente houvesse uma igreja adventista naquele local, mas era porque a esposa daquele homem precisava de uma atenção que somente um profissional da área de saúde poderia lhe prestar. Deus, que vê todas as coisas, encaminhou José Carlos e sua esposa para atender aquele homem. Deus, hoje, vê quais são as suas necessidades. Se necessário, Ele nos conduz para caminhos que aos nossos olhos às vezes são um pouquinho diferentes, porque Deus sabe a necessidade que você e eu temos. São inescrutáveis, são incompreensíveis, são diferentes, são inesperados os caminhos que Deus tem para cada um dos seus filhos. Mas Ele sempre planeja, deseja e espera oferecer o melhor diante das suas necessidades, diante dos seus problemas, diante das minhas dificuldades. Hoje, mais uma vez, Ele está à disposição e diz: filho, filha,
estou por aqui. Se você precisar, só me dá um toque. Eu vou, se necessário, mandar um barco no caminho da sua vida para poder atendê-lo, para poder atendê-la. Sabe, mais uma vez, digo a você, hoje Ele está disposto a fazer toda a diferença na sua vida, desde que você permita que Ele esteja ao seu lado, desde que você abra seu coração e receba a bênção que Deus tem para te dar. Que Deus te acompanhe e te abençoe mais uma vez.